Recebe toda a honra, recebe toda a glória, Jesus. Só o Senhor é digno. Recebe a nossa vida, nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, vem de Ti, é para Ti, e volta para o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas sementes que foram plantadas. Oramos pela prosperidade do Teu povo, Senhor. Que nunca falte, Senhor, a semente ao que semeia, nunca falte alimento, provisão. Continua, Senhor, cuidando de nós, que a gente possa continuar sendo um testemunho da Tua graça e fidelidade. É o que nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus, por favor. Glória a Deus. Pode se assentar. Diga para quem está pertinho de você, por favor, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga para ele: quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém, irmãos? Eu não sou o pastor Ruiter, amém? Eu tenho um pouquinho mais de cabelo que ele. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Virgínia, que está por aí em algum lugar, cuidando da Valentina, nossa filhinha de 1 ano e 6 meses. Somos casados há quase 7 anos. No próximo dia 28 de junho, completaremos 7 anos de casados, amém? Você pode celebrar o Senhor por isso? Deus foi muito bom comigo, irmãos. Eu orei muito. Então minha esposa é muito bonita, né? Ela orou pouco, né? Mas cada um só tem o que merece. Já estou em Lagoinha há 21 anos, e desses 21 anos sirvo há 19 como pastor. Fui ordenado muito cedo, com apenas 21 anos, ali na transição de 20 para 21, e servi por 16 anos ali em Belo Horizonte, e há 5 anos temos servido ali juntamente com o pastor André, na Lagoinha de Orlando, e também aqui, amém? O pastor Ruiter falou comigo hoje cedo: ó, você é pastor de Orlando, é pastor aqui também, amém? Vocês me recebem, irmãos? Glória a Deus por isso, amém? E é um prazer poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Ruiter por esse privilégio de poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado nessa caminhada com Ele, amém? Além da minha família, eu trouxe comigo meu primeiro livro, gente. Você pode celebrar Jesus comigo, por favor? Esse é o meu primeiro livro, chama-se Submissão e Autoridade. Eu falo nesse livro um pouquinho da importância de nós nos relacionarmos com Deus de forma saudável, porque essa relação com Deus automaticamente implica em relacionamentos mais saudáveis com pessoas e também com pessoas em posição de autoridade, tá bom? Ao final do culto, esse livro vai estar sendo vendido ali na bookstore, e se você levar o livro hoje, eu faço questão de autografá-lo para você, tá bom? Tem poucos livros, porque o pessoal da manhã quase rapou tudo, amém? Então você que está aqui à noite, corre, que senão você vai ficar sem, amém? Estou brincando. Caso você não adquira hoje, você pode fazer o pedido, eu vou mandar de Orlando para você, tá bom? Esse aqui é de presente para o pastor Ruiter, amém, gente? Deus abençoe, pastorzão, obrigado. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago. Tiago capítulo 4. A carta que Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, escreveu, capítulo 4, a partir do versículo 1, Tiago capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Jesus: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Pode seguir. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem lutando e fazendo guerras, e não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus.
Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Quantos querem ouvir Jesus falar com você essa noite? Eu te convido a orarmos, amém? Irmãos, nós oramos antes da palavra, não é como forma de ritual, não. Nós oramos porque nós queremos ouvir a voz de Deus, amém? E a gente sabe que se a gente não orar e pedir para que Deus nos fale por meio da palavra, o pregador pode compartilhar conhecimento que toca a nossa mente, mas só o Espírito Santo pode compartilhar a vida que muda o coração. E é por isso que a gente ora, amém, gente? Então vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Não me deixe orando sozinho, ore comigo, amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos como família nessa noite, e nós agradecemos ao Senhor por testemunharmos tanta vida, tanta esperança que já foi comunicada aqui através de cada uma dessas pessoas que desceu as águas do batismo para testemunhar que não vivem mais para si mesmos, mas agora elas vivem para o Senhor. Isso nos edifica porque faz nos lembrar a decisão que nós tomamos há algum tempo atrás. Nós também escolhemos viver para o Senhor, não viver mais para nós mesmos. Nós morremos como eles para o mundo, para agora vivemos para Cristo, vivemos a vida de Cristo. E Pai, nessa nova vida que o Senhor nos chama para viver, onde há tanta esperança, há tanta paz, há tanta alegria, Senhor, há também nessa vida uma mesa de comunhão, e é nesse lugar que nós estamos. Estamos aqui nessa mesa de comunhão que o Senhor nos convidou para nos aproximarmos, a fim de termos comunhão com o Senhor, mas também comunhão com os irmãos. E Pai, nesse lugar de comunhão, que o próprio Jesus fazia isso, o Senhor nos chama para nos ensinar, porque Jesus amava ensinar os seus discípulos a mesa. Ele amava usar a mesa como um instrumento para ensiná-los, e é por isso que mais uma vez nessa noite o Senhor nos traz a comunhão, nos traz a tua mesa, para sentados, nos comunicar a vida através da sua palavra. Senhor, nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos um coração sensível, Senhor, para receber cada palavra que o teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. E nessa noite eu te peço que no abrir da boca do pregador, somente a voz do Senhor seja ouvida, nenhuma outra voz seja vista e conhecida, senão a tua voz. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, diz um grande empresário dos nossos dias, Flávio Augusto, que o conceito de estabilidade, ele é meio ilusório, ele é meio uma ilusão que nós criamos dentro do nosso coração, do nosso imaginário, porque estabilidade não existe. E ele fala isso fazendo um recorte muito específico, pensando no perfil econômico, que é a área de influência dele. Mas se nós pararmos para pensar, em certo sentido, estabilidade é um conceito que nós não necessariamente criamos a ilusão apenas no sentido financeiro, mas também podemos criar essa ilusão da estabilidade em muitas áreas da nossa vida. Principalmente se você olhar para o mundo à sua volta. O mundo que nós vivemos, gente, mostra para mim e para você claramente que estabilidade é, de certa maneira, uma expectativa que nós temos que não corresponde à realidade da vida que está à nossa volta. O nosso mundo é extremamente instável. Principalmente quando você olha para as notícias que correm no cenário mundial, você percebe o quanto esse mundo é instável.
Há poucos meses atrás, o mundo foi chocado com a notícia de um atentado terrorista numa das nações mais seguras, com um dos exércitos mais seguros do mundo, a nação de Israel. Israel ali estava vivendo um momento de celebração festiva, havia um festival ali e também uma data muito importante para a história do judeu, na comemoração nacional. E nesse dia, o Hamas, um grupo terrorista, decidiu usar a faixa de Gaza para invadir o território de Israel, sequestrar muitas pessoas, matar tantas pessoas e cometer ali um inúmero de violências que há muitos anos não acontecia na história de Israel. Aliás, alguns judeus dizem que essa violência foi sem precedentes. Talvez o único precedente que pode explicar o que aconteceu ali seja o Holocausto. Mas pense, as pessoas em Israel não esperavam. Era uma manhã tranquila quando isso aconteceu. Muitas pessoas ainda estavam saindo de uma celebração. E o que as fez correr foi o barulho das bombas, foi o barulho dos tiros que foram lançados por esse grupo terrorista na nação desses civis inocentes que não estavam nem um pouco armados ou preparados para esse tipo de incursão militar. Agora Israel sofre uma nova incursão, mas agora não de um grupo terrorista, de uma nação que se levanta para supostamente retalhar um ataque israelense. O Irã se volta contra Israel. E se a gente olha para o cenário econômico, o cenário político do mundo, a gente percebe, não existe estabilidade que possa sustentar o mundo. Gente, há poucos anos atrás, há 2 anos atrás, na verdade há 3 anos atrás, nós estávamos todos em isolamento social, por causa de um pequeno vírus que virou o planeta Terra de cabeça para baixo. Políticas, sejam elas as mais sofisticadas ou as mais defasadas, não tinham respostas para dar à Covid-19. Milhões de pessoas morreram ao redor do globo terrestre. Para mostrar para mim e para você que estabilidade não é algo que pode ser nos dado pela geografia que estamos, ou pela economia, ou por um sistema político. Estabilidade, irmãos, baseada na estrutura de mundo em que vivemos, é uma ilusão, amém? Mas a pergunta é, se baseado na estrutura de mundo em que vivemos, estabilidade é uma ilusão, por que cada um de nós tem esse desejo inato dentro de si? Se estabilidade não pode ser aprendida olhando para a realidade externa, por que você tem esse desejo aí dentro? Se existe tanta violência, tanto caos, se os maiores sistemas de segurança do mundo não podem impedir o avanço da violência, se existe calamidade, se existe tanta coisa que mostra para mim e para você que a qualquer momento nós estamos na iminência de que a realidade que nós pensamos ser segura, ela pode ser estremecida a qualquer momento, por que eu e você carregamos dentro de nós esse anseio por estabilidade? E se a resposta a essa pergunta não está no mundo à nossa volta, porque ele é instável, eu digo para você que a única possibilidade para respondermos essa pergunta é o texto bíblico. Irmãos, o nosso anseio por estabilidade não vem da retratação do mundo da nossa volta. O nosso anseio por estabilidade é respondido nas páginas da Bíblia. A Bíblia diz que eu e você fomos criados para a estabilidade, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nos plantou em um jardim. Mas perceba, segundo o texto bíblico, a estabilidade não vem da estrutura em que Deus prepara para nós. Estabilidade é um conceito que está ligado à presença de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Estabilidade não tem nada a ver com a estrutura de mundo que eu e você fomos criados para desfrutar, mas tem a ver com a presença que sustenta essa estrutura de mundo. É por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma outra possível tradução desse texto seria: se Deus é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Pelo amor de Deus, chacoalha o seu irmão e fala para ele: se Deus é o seu pastor, você não precisa de mais nada. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Se Deus é o seu pastor, você não precisa de mais nada. É Ele quem te faz deitar em verdes pastos, é Ele quem te guia às águas de descanso. Aquela é minha filha, irmãos, gritando: papai, papai, vem cá ver o papai, vem cá.
Gente, deixa ela roubar a cena um pouquinho. Vem cá. Gente, essa é a minha esposa, Virgínia. E essa aqui é a Valentina. Fala oi. Oi. Fala hi. Vai lá, mamãe. Vamos bater uma foto lá. Dá um sorriso. Vai lá, mamãe. Papai vai pregar agora, tá bom? Gente, vocês podem aplaudir a minha família, por favor. Então o salmista diz: é Ele quem nos faz repousar em verdes pastos, é Ele quem nos guia às águas de descanso, é Ele quem refrigera a nossa alma, amém? E nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo que a gente andar por um vale de trevas e morte, não vamos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos protege. É Ele quem prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. É Ele quem unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor. Alguém pode dizer amém? Para sempre. Ou seja, estabilidade é uma realidade garantida pela presença de Deus. Não tem a ver com a geografia em que você se encontra, a realidade política ou econômica que está à sua volta, mas tem a ver o quanto eu e você somos capazes de confiar e descansar naquele que é o nosso Criador, mas também o sustentador da nossa vida. Mas Tiago vai dizer para mim e para você aqui nesse texto, que existem duas maneiras de nós desfrutarmos ou tentarmos alcançar essa estabilidade. E Tiago vai dizer que a primeira forma de eu e você alcançarmos ou desfrutarmos essa estabilidade é por meio do nosso orgulho. Tiago diz que a primeira forma de uma pessoa tentar alcançar essa segurança de vida é na tentativa da sua autonomia, na tentativa do seu orgulho. E a segunda forma é por meio da humildade. É por meio de um coração serviente, humilde, que reconhece que depende de Deus e portanto se sujeita a Ele, para que Ele então o leve a esse lugar de segurança e estabilidade. A pergunta é: Zulato, como é que eu sei se eu estou tentando viver estabilidade por meio do orgulho, ou se eu estou tentando viver estabilidade por meio da humildade? Como é que eu sei, Zulato, se a minha busca por estabilidade tem mais a ver com a minha autonomia ou com a minha dependência de Deus? E a resposta é simples: basta você olhar para como a sua vida está se configurando. A sua vida, a minha vida diz para mim e para você, se a nossa busca por estabilidade diz respeito à nossa autonomia ou à nossa dependência de Deus. Porque se a nossa vida vai se configurando em caos, em guerras, em conflitos, isso mostra para mim e para você que a nossa busca por estabilidade não vem da nossa dependência de Deus, mas sim do nosso orgulho. E percebe, irmãos, Tiago diz uma coisa muito importante. Ele diz que essa instabilidade externa, esses conflitos externos, guerra, confusão, na verdade, eles começam aonde? Do lado de dentro. Tiago diz que antes de nós entrarmos em conflito com os outros, com o mundo e com a realidade, nós entramos em conflito com a gente mesmo. A gente costuma dizer um ditado que é o seguinte: alguém que está em paz consigo mesmo não quer guerra com ninguém. Sim ou não? A gente não fala isso, né? O pessoal até fala assim: uma pessoa bem alimentada e com banho tomado não quer guerra com ninguém. Ou seja, uma pessoa que está em paz com ela mesma, ela não quer conflito com ninguém. Mas uma pessoa que não tem paz consigo, não tem paz com ninguém. Essa pessoa entra em conflito, em discórdia e em atrito com todo mundo. Porque na verdade a guerra que está do lado de dentro se transforma em confusão do lado de fora. Os conflitos que essa pessoa vive com ela mesma têm desdobramentos para conflitos externos. E a pergunta é: por que essa pessoa está tanto em conflito com ela mesma? Tiago diz: porque ela tem um problema de coração. Que problema é esse?
Tiago fala assim: você, homem de ânimo dobre, limpe o coração. A palavra usada aqui no original para homem de ânimo dobre, irmãos, é alguém que tem duas almas, é alguém que está dividido, ele tem dois desejos. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa. Uma hora ele quer viver para fazer a vontade de Deus, outra hora ele quer viver para fazer a sua vontade. Uma hora ele quer se sujeitar completamente e permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida dele, mas outra hora ele quer tomar as rédeas da sua vida e quer usar talvez a pessoa de Deus para que Deus faça na vida dele o que ele tanto deseja, transformando Deus na verdade não num fim da sua vida, mas num meio de conseguir a vida que ele tanto deseja. Tiago diz: uma pessoa que tem o coração dividido, uma alma dividida, uma pessoa que tem duas almas, essa pessoa nunca vai conseguir ter paz, porque há um conflito que acontece do lado de dentro, e uma hora esse conflito explode e se transforma em confusão, no aspecto familiar, no convívio, no aspecto social, no ambiente de trabalho, com as pessoas da igreja. Por quê? Porque essa pessoa está em conflito com ela mesma. Essa pessoa ela é tão orgulhosa e ela é tão independente de Deus, que ela tenta na força do seu braço conquistar e almejar a vida que ela tanto deseja. E ela vai tentando, vai brigando, vai lutando. E aí o que acontece? Como a vida, ao invés de se configurar na direção da paz e da tranquilidade, se configura na direção do caos, aí essa pessoa no final, depois de tentar tudo e não conseguir ter êxito em nada, aí ela lembra de Deus. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Aí ela lembra de Deus. E aí ela vai atrás de Deus. Oh Deus, lembrei que o Senhor existe. Será que o Senhor pode resolver a bagunça toda que eu criei? O texto diz que Deus, ao olhar para essa forma de viver dessa pessoa, Ele não fica feliz não. Ele fica com ciúmes. O texto diz que ao invés de Deus olhar para essa pessoa agindo dessa forma, ele se sentir feliz por essa atitude de buscá-lo, a Bíblia diz que Deus na verdade fica enciumado. Por quê? Porque o texto diz que essa forma de viver, de colocar Deus lá no final, usando Ele para tentar resolver o caos que eu gerei e não consegui resolver, na verdade é o comportamento de alguém que não tem Deus na vida. Porque as pessoas que não têm Deus na vida dela, é que elas fazem isso, sim ou não, irmãos? A pessoa tenta fazer de tudo, e aí quando ela não conseguiu resolver, o que ela faz? Aí ela procura Deus. Só que um cristão não deveria colocar Deus no final da sua vida, Deus deveria ser o primeiro. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E aí quando Deus vê a gente se assemelhando a uma pessoa que não tem Deus na vida, na solução dos conflitos, Deus fica com ciúme da gente, porque Ele tem um amor muito grande por nós. Alguém pode dizer glória a Deus? Só que esse ciúme, irmãos, ele é um ciúme de zelo, é um cuidado de Deus por aquilo que pertence a Ele. Ou seja, ao invés de Deus ficar com ciúme de nós, porque nós estamos nos assemelhando às pessoas do mundo que não tem a Deus, ou seja, como se o ciúme de Deus fosse uma certa insegurança por causa da forma do mundo. Na verdade esse ciúme é um zelo de Deus por aquilo que pertence a Ele. Como Deus zela por aqueles que pertencem a Ele, então Ele olha para nós vivendo uma vida em que Ele não faz parte, e Ele fica muito enciumado, e Ele começa a zelar pela gente. E que de que maneira esse zelo de Deus se manifesta, Zulato? O texto diz, esse zelo de Deus se manifesta em resistência. Deus resiste aos soberbos. Esse zelo se manifesta em uma mão estendida não para nos abençoar, mas para nos resistir. Percebe, irmão, a mesma mão que se estende para abençoar é a mão que se estende para resistir. A pergunta é, qual a diferença então, pastor? Porque se a mesma mão que estende para abençoar é a mão que estende para resistir, o que faz a diferença? Não é a postura de Deus, é a postura de quem se aproxima. Se alguém se aproxima em orgulho, a mão se estende para resistência, parar. Mas se alguém se aproxima em humildade, a mão se estende para abençoar.
Ou seja, nós com a nossa postura determinamos o que nós receberemos de Deus, se resistência ou se graça. Alguém pode dizer glória a Deus aqui? Ou seja, irmão, nem sempre o que nos impede de sair do caos à ordem é uma maldição hereditária. Nem sempre o que nos impede de sair do caos à ordem seja a ação de espíritos malignos. Pode ser isso? Pode. Mas às vezes o que está nos impedindo de sairmos do caos à ordem é o próprio Deus. Por quê? Porque ao invés de procedermos com humildade para recebermos graça, estamos procedendo orgulhosamente. E Deus, ao perceber o nosso orgulho, por nos amar muito, zela por nós, nos corrigindo, nos resistindo. Eu me lembro quando eu era adolescente. Na verdade eu estava ali na pré-adolescência, eu tinha mais ou menos uns 12, talvez 13 anos. Eu fazia parte de uma equipe de natação. Eu sei que não parece, né? Tem muito tempo isso. Eu tenho 1,67 m de altura, amém, irmãos? Não tire nem 1 centímetro, todos eles são muito importantes aqui, amém? 5'5" em fits. 5'5". Eu nadava prova rápida, né? Por incrível que pareça. E aí eu lembro que uma vez nós fomos competir numa cidade, e tinha um menino da equipe, ele era muito maior do que eu. Tinha uma envergadura gigantesca, né? Para ser muito maior do que eu, não precisa de muito, né? E esse menino era muito brincalhão, ele era muito gozador, zombava, brincava com todo mundo. E nesse dia ele resolveu pegar no meu pé. E ele estava pegando no meu pé, até que uma hora ele resolveu fazer uma brincadeira com a minha mãe. Você sabe que menino adolescente, você pode zoar tudo, sim ou não? Só não pode zoar a mãe, né? Zoou a mãe, aí dá ruim. Na hora que ele brincou, zoou a minha mãe, eu nem lembro o que ele falou. O pessoal, ô louco, eu não deixava, né? Cospe aqui, né? Quem sabe o que eu estou falando aqui, né? E aí, irmãos, o pincher que existe dentro de mim ressuscitou. Você sabe que o cachorro mais bravo da face da terra é um pincher, sim ou não? Irmão, o cachorro mais perigoso do mundo. Você acha que é pitbull? E, irmão, eu parti para cima dele, sem pensar 2 vezes. Mas ele era muito grande, gente. Sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão e me segurou pela testa. Vocês estão rindo porque não foi com vocês, né? E eu fiquei, vem aqui, eu vou te pegar. E aquela coisa, o pessoal rindo. E quando ele cansou, sabe o que ele fez? Ele tirou a mão. E eu, com o peso, né, e a força que eu estava fazendo para frente, me acabei do outro lado do vestiário. Mas consegue entender? É isso que Deus faz conosco. A gente fica insistindo em fazer do nosso jeito e viver do nosso jeito. E Deus, para nos ensinar a respeito do quanto Ele é zeloso e amoroso conosco, percebendo que talvez essa independência e essa arrogância vai resultar em mais caos, em mais sofrimento, o que Ele faz? Ele te para e fala, não, daqui para lá você não vai. Mas há uma outra maneira de nós adquirirmos estabilidade, e essa outra forma é por meio da humildade. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Em Filipenses capítulo 2, eu vou citar o texto por causa do tempo. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, nós temos algum amor, algum encorajamento, algum vínculo que procede do Espírito, Paulo diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, uma mesma atitude. Paulo diz, nada façam por ambição egoísta, mas antes considerem os outros superiores a vocês. Cada um não busque somente o seu interesse, mas em primeiro lugar os interesses dos outros. E no verso 5 ele fala, versículo 5, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Presta atenção, irmão, é fácil viver assim, colocando os outros na nossa frente,
colocando a vontade do outro na nossa frente, procedemos humildemente para com as pessoas, levando em consideração muito mais a vontade dela do que a nossa, sim ou não? Não. Mas Paulo sintetiza essa vida de doação em uma única palavra. Paulo diz: esse modo de viver é chamado por Paulo de humildade. Só que para Paulo, irmãos, humildade não é um conceito. Para Paulo, irmãos, humildade é um exemplo a ser seguido. Vou repetir isso, amém? Para Paulo, irmãos, humildade não é um conceito a ser aprendido. Paulo não manda você abrir o dicionário Oxford, ou Aurélio, ou qualquer outro, e buscar ali a definição da palavra humildade. Ele não pede para você estudar a etimologia da palavra para entender o que ela significa. Não, Paulo diz: você quer entender o que é ser humilde? Olha para um exemplo. E que exemplo é esse, irmãos? O exemplo de Jesus. Paulo diz: ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Alguém pode dar uma glória a Deus? Paulo diz que por essa razão Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quanto maior a humildade do filho, maior a exaltação do Pai. Quanto maior a humildade de Cristo, tamanha foi a glória que lhe foi concedida. E, irmãos, existem duas maneiras, eu quero dizer isso aqui bem rapidamente, duas maneiras como nós podemos entender essa humildade que levou Jesus a esse lugar de estabilidade. Porque eu não sei se você entende, o lugar que Cristo se encontra agora é o lugar mais estável do universo. Porque, irmão, presta atenção, muitas coisas podem abalar a estrutura do mundo em que vivemos, mas não podem abalar a estrutura do reino do céu, não podem abalar a estrutura do trono de Deus. E Cristo está assentado à sua direita. Qual a primeira maneira de nós entendermos a humildade de Cristo? Primeira forma, João capítulo 13, o texto do lavar dos pés. O texto começa dizendo que Jesus sabia que o seu tempo havia chegado, ele tinha vindo de Deus, voltaria para Deus. O texto diz que amando os seus discípulos, amou-os até o fim. Ele sabia que o diabo já tinha enchido o coração de Judas Iscariotes para o traí-lo, e ainda assim os amou até o fim. O texto diz que ele preparou um espaço para que eles pudessem celebrar ali a festa da Páscoa e posteriormente a ceia do Senhor. E a Bíblia diz que naquele evento que havia sido preparado, foi deixado junto à entrada um balde e uma toalha. E todos os discípulos passaram por esse mesmo balde, essa toalha. Na época de Jesus, irmãos, não havia cadeiras para sentar junto à mesa. As pessoas sentavam no chão e os pés ficavam próximos da mesa. Como o sapato não era fechado, eram sandálias, os pés ficavam empoeirados. Então era muito deselegante você sentar com o pé empoeirado junto da mesa. Então ficava um escravo junto da porta que lavava o pé das pessoas para que elas pudessem tomar assento junto à mesa. Só que naquele dia, o balde e a toalha estavam lá, mas o escravo não estava lá. Todos os discípulos perceberam os mesmos elementos, todos eles passaram por ele, mas nenhum deles fez caso. Todo mundo tomou lugar na mesa e ficaram esperando para ver quem deles ia lavar os pés. Até porque, diz o texto bíblico, que na subida para Jerusalém, os 12 estavam brigando para saber quem era o maior entre eles. Então era meio difícil, né? 12 que brigavam para ver quem era o maior, um se dispôs para lavar o pé do outro. Mas enquanto 12 brigavam para ver quem era o maior, um estava disposto a se humilhar em prol de todos. Quem era esse? Jesus. A Bíblia diz que ele saiu da mesa,
se aproximou do balde da toalha, tirou a sua túnica, vestiu a roupa do servo, amém, irmãos? Pegou a bacia e ele veio para lavar o pé dos seus discípulos. E quando ele chegou perto de Simão Pedro, e Pedro percebeu o que Jesus ia fazer, ele falou assim: não dá, está demais para mim, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés, que absurdo. O texto diz que Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: Pedro, se a minha humildade não te lavar, não dá nem para sentar na mesa junto. Pedro, se a minha humilhação não tocar a sua vida, não dá nem para ter comunhão, Pedro. Se eu não lavar os seus pés, se eu não te purificar, se eu não limpar você com a minha humilhação, não dá nem para ter relacionamento. Aí o Pedro fala: então, Senhor, não só os pés, lava o meu sovaco aqui também, dá uma lavadinha aqui, Jesus, o senhor sabe, né, vinha aí nesse sol, né? Aí Jesus falou para Pedro: não, Pedro, só os pés têm que ser lavados. E ele lava então os pés de todos, e depois de terminar de lavar os pés, a Bíblia diz que ele volta, toma a sua roupa, deixa o balde e a toalha, se assenta na mesa no lugar que era dele e diz: vocês me chamam mestre e senhor, e fazem bem, porque de fato eu sou. Mas dei a vocês o exemplo lavando os pés, para que assim como eu fiz com vocês, vocês também façam uns com os outros. Irmão, você consegue perceber que o lava-pés nada mais é do que a retratação do texto de Filipenses? O lava-pés ilustra para nós o que Jesus fez. Ele desceu da sua glória, assim como ele saiu da mesa, assim como ele desceu da sua glória, abrindo mão do seu lugar, para que pudesse nos servir por meio da sua humildade. Ele também desceu do seu lugar de glória, ele saiu do seu lugar da mesa, ele vestiu a roupa de um servo, se tornando um ser humano semelhante a mim e a você. E a Bíblia diz que nessa posição de humildade, ele lavou os nossos pés, para que eu e você fôssemos reconciliados, e pudéssemos ter de volta lugar à mesa. E a segunda maneira que eu e você podemos entender isso, caminhando aqui já para o encerramento, a segunda forma é uma ilustração minha, a primeira de Jesus, a segunda minha. Eu penso que antes de se tornar um ser humano, Jesus estava à direita de Deus, e só com um fim ilustrativo, amém? Ele olhava para a humanidade de cima para baixo, amém, irmãos? Sentado à direita de Deus, no lugar mais alto do universo, ele olhava para a humanidade de cima para baixo. Vocês estão comigo? Só que para cumprir a vontade do Pai, o que ele fez? Não satisfeito de nos olhar de cima para baixo, ele desceu e ele veio nos olhar nos olhos. Ele se tornou igual. E ele veio olhar nos olhos das pessoas, para que elas entendessem que ele queria se fazer como elas, comum. Só que a Bíblia diz que, sendo encontrado em forma humana, ele ainda humilhou-se mais. Ele humilhou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus não se contentou apenas de nos olhar de baixo para cima e desceu para nos olhar nos olhos, mas nos olhando nos olhos, ele se ajoelhou diante de nós, e ele decidiu com a sua humildade lavar os nossos pés. Você consegue entender isso? Ele não se contentou de nos olhar olho no olho, mas ele decidiu nos olhar de baixo para cima. Tiago diz, irmãos, que o caminho para a estabilidade é o caminho da humildade. Por isso que ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vocês que têm ânimo dobre, limpem o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Tem uma outra versão que fala: vocês querem sair desse buraco que vocês se encontram? Então parem de brincar com Deus e se sujeitem à graça dele, porque só Deus pode tirar vocês desse poço em que vocês se encontram.
Eu termino essa mensagem compartilhando com vocês um exemplo. Eu compartilhei na parte da manhã e quero compartilhar com você também. Há alguns anos atrás eu conheci uma família, e essa família vivia um dilema muito difícil, muito intenso, muito complicado. Conflitos familiares entre marido e esposa, pais e filhos. A sogra morava junto, aí você já entende, né? O negócio ficou mais azedo ainda. Mas aquele homem, ele era um homem de Deus. E ao invés de optar pelo divórcio, né, pela quebra do matrimônio, pela desunião, né, a dissolução da família, aquele homem começou a buscar a Deus em prol da sua casa. E Deus deu uma direção para ele. E num domingo, na hora do almoço, eles estavam ali almoçando juntos, e ele falou assim: olha, quarta-feira, eu preciso que todo mundo esteja aqui 7 horas da noite, porque eu preciso fazer um comunicado muito importante. Por causa do ambiente, ficou todo mundo tenso, né? Todo mundo preocupado. E aí na quarta-feira, 6h30, estava todo mundo lá. O povo nem é curioso, né? E aí aquele homem entrou 7 horas e falou: olha, eu tenho percebido que a nossa família não está bem, nós não estamos vivendo um momento dos melhores, mas eu não aceito perder a minha casa, eu não aceito perder a minha família. E eu tenho orado por vocês há algum tempo, e Deus me deu uma direção. E aquele homem entrou lá dentro, pegou um balde, uma toalha, e ele veio para lavar os pés da sua família. A primeira pessoa que ele escolheu lavar os pés foi a sua esposa. Ele se ajoelhou diante dela, descalçou os seus pés, e ele começou a lavar os pés da esposa, pedindo a ela perdão pelos erros cometidos. E não só pedindo perdão, mas afirmando o valor que ela tinha, agradecendo pela fidelidade, pelos anos juntos, pela dedicação da esposa. E ela começou a chorar. Quando ele terminou de fazer isso com a esposa, ele fez com a filha mais velha, fazendo a mesma coisa, pedindo perdão, afirmando o seu valor, afirmando o quanto ela era importante. A filha mais velha começou a chorar. Depois ele fez com o filho mais novo, e depois ele fez com a sogra, um homem muito crente, um homem de Deus. Amém, irmãos? Quando ele terminou de lavar os pés de todo mundo, ele ia saindo com o balde, com a toalha. A esposa levantou em lágrimas e disse: não, 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 me dá esse balde aqui, que eu preciso fazer a mesma coisa. A esposa se ajoelhou diante do marido, descalçou os seus pés e começou a lavá-los em lágrimas, pedindo perdão, afirmando o seu valor, agradecendo pelas qualidades, pela dedicação daquele homem. E depois que ela fez isso, lavou os pés da filha mais velha, do filho mais novo e da sua mãe. Depois a filha mais velha fez isso, depois o filho mais novo fez isso, depois a sogra fez isso. E eles terminaram aquele dia abraçados e chorando juntos. E essa moça me falou que depois desse dia, a família deles nunca mais foi a mesma. Percebe, irmãos? A estabilidade do lar que eles tanto desejavam não foi conquistada pela força, pelo orgulho, pela autonomia, mas pelo exercício da humildade. Foi a humildade que trouxe a graça de Deus e a restauração daquela família. Sabe, irmão, talvez a estabilidade que você tanto deseja para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos, talvez não venha de bater na mesa, talvez não venha da imposição da sua vontade. Talvez a estabilidade que você deseja tanto, ela esteja na humildade e na dependência de Deus. Humilhai-vos diante de Deus, e Ele vos exaltará. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre seu coração, por favor. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nessa noite eu reconheço que eu preciso da tua paz, da tua estabilidade. Diga: Jesus, mas só o Senhor pode fazer isso. Diga: com a tua humildade, transforma a minha vida. Diga: eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu sou um pecador, eu dependo de Ti. Diga: Jesus, muda a minha vida, transforma a minha história. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me afastei. Diga: nessa noite, como o filho pródigo,
eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, por favor, suas duas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nessa noite e você fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu preciso que a humildade dele toque a minha vida, mude a minha história. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje. Você já andou com ele um dia, mas como filho pródigo você saiu, e hoje ele usou essa palavra, esse culto, os batismos, o louvor, para lembrar você do amor da casa do Pai e te trazer de volta. Se você é essa pessoa, nós queremos orar com você, nós queremos orar por você. Para isso, se você quer receber essa oração, eu vou contar até 3, e eu queria que você levantasse uma das suas mãos, para eu te conhecer, para que eu possa orar com você, orar por você. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto uma das suas mãos. Tem uma mão levantada aqui na frente, tem mais mãos levantadas atrás. Pode levantar bem alto, bem alto. Você que diz: eu quero entregar minha vida a Cristo. Você diz: eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos. Deixa eu ver você, deixa eu conhecer você. Isso. Você que levantou uma das suas mãos, sem constrangimento, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim. Deixa eu orar com você, deixa eu orar por você. Vamos aplaudir essas pessoas que estão chegando, gente, por favor. Eu vi algumas mãos que levantaram aí. Você ficou no seu lugar. Não fica no seu lugar não, deixa a gente orar com você. Não precisa ter vergonha, amém? Todo mundo aqui é igual, amém, gente? Nós estamos aqui porque nós precisamos de Jesus, nós dependemos de Jesus, amém? Então você que levantou uma das suas mãos sem constrangimento, talvez você está com um visitante, um convidado, ele levantou a mão pertinho de você, fala com ele: você não quer ir lá na frente? Eu vou lá com você, amém? Aproveita um minutinho, olha aí para quem está pertinho de você, pergunta para ele: você não quer ir lá na frente? Eu vou lá com você. É que eu vi algumas mãos levantadas e eu sei que algumas pessoas ficaram no lugar. Tem mais alguém que quer vir? Sai do seu lugar e vem. Deixa a gente orar com você, deixa a gente orar por você. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir essa preciosa que está aqui na frente. Ariel, glória a Deus. Tem nome de princesa da Disney, gente. Ariel. Estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos orar pela vida dela. Deus, nós te agradecemos pela decisão da Ariel hoje de caminhar com o Senhor. Obrigado, Jesus. Como igreja, Senhor, nós queremos abençoar a vida dela, Senhor, e declarar que a partir de hoje a vida dela nunca mais vai ser a mesma, porque o Senhor vai mudar todas as coisas. E como igreja, Senhor, nós nos comprometemos em amar, em servir a Ariel, Senhor, em ser com ela a sua família, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, obrigado, Senhor. A Bíblia fala que quando alguém toma essa decisão que você tomou, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por você, nós também vamos fazer. Então vou contar até 3. Eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já te ama, porque ela já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo? Vamos lá, gente, vamos lá? 1, 2,